treinador Pedro Caixinha balançando no cargo de treinador do Santos. E no meu entendimento, já existe por parte da diretoria um diagnóstico que o Caixinha não é o treinador certo, ideal, para comandar o Santos para o restante da temporada. Eu acho que a fala do presidente Marcelo Teixeira deixou isso muito claro. O presidente Marcelo Teixeira dificilmente faz um discurso como fez após a partida contra o Vasco da Gama. Para o Marcelo chegar naquele nível é porque realmente tem algo que está desagradando demais o presidente Marcelo Teixeira. Marcelo é sempre um cara muito político, né? Nas suas declarações, a gente costuma dizer que o Marcelo Teixeira fala muito e muitas vezes não diz nada. A verdade é essa. O Marcelo fala por muito tempo e não diz absolutamente nada, sempre fica contornando ali o óbvio, né? Então, quando o Marcelo Teixeira vai aos microfones e fala da forma como falou, é porque realmente a batata do Pedro Caixinha está sim assando. Não resta dúvida sobre isso. Eu acho que é preciso tomar a decisão. No meu entendimento, Thiago, se já existe esse diagnóstico que o Caixinha não é o treinador certo para o Santos, no meu entendimento, ele deveria sair já durante essa semana. Eu acho que tempo é dinheiro, principalmente quando você tem um elenco forte como o Santos tem. Eu sou muitas vezes crítico à diretoria, mas, gente, ninguém pode negar que o Santos montou um elenco forte para a temporada 25. O Santos não pode jogar o futebol tão ruim como tem jogado. Não pode. O Santos não pode jogar um futebol desastroso como jogou contra o Vasco da Gama. O Santos hoje tem elenco, tem peças de reposição. Então o senhor Pedro Caixinha está devendo e está devendo muito. E se existe já o diagnóstico que ele não é o treinador para o Santos, que batam o martelo, que troquem o treinador imediatamente. Não esperem a partida contra o Bahia. Não esperem. Não esperem a partida contra o Fluminense. Façam já a mudança. Façam já a mudança. O Pedro Caixinha é um técnico relativamente barato. Relativamente barato comparado a outros treinadores de times de ponta do futebol brasileiro. Então, tomem a decisão e demitam Pedro Caixinha. Tá certo? Principalmente, Thiago, porque você tem um treinador no mercado que é o Dorival Júnior, né? Essa questão de ética no futebol, eu acho que não existe muito, não. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que alguém tem que sondar o Dorival Júnior e entender. Dorival, cara, você saiu da seleção brasileira, nós estamos pensando no seu nome. Você teria interesse em voltar ao Santos Futebol Clube nessas condições? Se o Dorival der um sinal positivo, ou o staff do Dorival der um sinal positivo, vamos executar o plano, Thiago. Vamos executar o plano, entendeu? Porque você tem um treinador que a torcida gosta, que o presidente Marcelo Teixeira gosta e que o torcedor do Santos sabe o que ele pode entregar. É o melhor nome, é o melhor treinador do futebol mundial? Claro que não. Tanto é que foi demitido da seleção brasileira. O Dorival tem as suas limitações, mas diante das possibilidades, das alternativas, o Dorival seria, no meu entendimento, o melhor nome para o Santos Futebol Clube, principalmente para administrar esse elenco atual do Santos que tem o Neymar. Você precisa de um cara que tenha conhecimento de futebol, mas ao mesmo tempo também gestão de grupo. E o Dorival tem isso muito bem, né? Muito bem desenvolvido. A gestão de grupo do Dorival Júnior talvez seja o ponto forte dele. Ô, Thiago, quais são os nomes que o Santos está avaliando neste momento? Vamos lá, Marcão. Enquanto o Santos aguarda, né, os resultados estabelecidos para o Pedro Caixinha, o Santos já está de olho em 3 treinadores, né? E quais seriam eles? O primeiro já mencionado seria o Dorival Júnior, técnico de 62 anos, que já treinou 20 clubes, tem passagem pela seleção brasileira e já foi campeão 13 vezes. O aproveitamento dele no seu último trabalho foi de 58%. Outro nome avaliado pela diretoria é o de Renato Gaúcho, também de 62 anos, ele que já treinou 7 clubes na sua carreira, não tem passagens por alguma seleção e venceu 11 títulos. O aproveitamento dele no seu último trabalho no Grêmio foi de 57%. O terceiro nome que a diretoria do Santos cogita seria o de Tite, né? Treinador de 63 anos, ele já passou por 15 clubes na sua carreira, treinou também a seleção brasileira, assim como o Dorival Júnior. Ele é o mais campeão desses 3, ele já venceu 16 títulos e também o seu último trabalho no Flamengo teve um aproveitamento de 64%, Marcão.
Tá aí, portanto, os 3 nomes que são nomes fortes, claro, que hoje fazem sombra não só para o Pedro Caixinha, como para a maioria dos treinadores brasileiros que estão balançando, né? Ou que atuem no Brasil, como é o caso do Zubeldia, o argentino, que balança também no São Paulo. E esses 3 nomes são nomes de peso, né? São nomes de peso. Então você tem, vamos lá repassar mais uma vez os treinadores, Thiago. Dorival Júnior, que tem 58% de aproveitamento na carreira, 13 títulos conquistados, treinou a seleção brasileira, já passou por 20 clubes, 62 anos de idade. Temos o Renato Gaúcho, 57% de aproveitamento, 11 títulos conquistados, sem passagem por seleção, 7 clubes, treinou na carreira, é o treinador que passou por menos clubes aqui, né? O Renato, muitas vezes ali nos clubes cariocas e também, claro, ali no Grêmio, 62 anos de idade para o Renato Gaúcho. E o Tite, 63 anos, 15 clubes na carreira, passou pela seleção brasileira recentemente, 16 títulos, 64% de aproveitamento. Thiago, eu acho que são 3 nomes de muito respeito. Sinceramente, eu não sou muito fã da escola gaúcha de futebol. Não tenho nada contra o gaúcho, pelo contrário, contra os gaúchos. Pelo contrário, adoro churrasco e o povo do Sul é maravilhoso, o povo gaúcho é maravilhoso. Mas a escola gaúcha de futebol e de treinador, ela não me agrada. Então, por mais que eu entenda que o Tite poderia dar certo no Santos Futebol Clube, tá? Eu não acho que o Tite é um mau treinador, só não me agrada o estilo. Eu não colocaria o Tite na minha lista de prioridade. Mas é um treinador vitorioso, os números mostram isso. Aliás, no comparativo dos 3 nomes, o Tite é aquele que tem o melhor aproveitamento. Mas eu, particularmente, não gosto do Tite. O segundo nome é o Renato Gaúcho. Em termos de marketing, seria espetacular ter o Renato Gaúcho treinando pela primeira vez um clube do estado de São Paulo. Né? O Renato Gaúcho, o boleirão, a relação do Renato com o Neymar seria realmente um prato cheio para a imprensa. As entrevistas do Renato são excelentes, né? Em termos de mídia, seria muito legal ver o Renato Gaúcho no Santos Futebol Clube. Agora, eu não traria o Renato também. Acho o Renato um treinador boleiraço demais. E no meu entendimento, eu acho que ele parou no tempo, né? O Renato, ele consegue êxito muitas vezes porque ele é um cara que conhece muito de futebol, faz bem o feijão com arroz, mas no meu entendimento, quando se exige um pouco mais do Renato, eu acho que ele deixa a desejar. No meu entendimento também não seria a melhor opção Renato Gaúcho. O melhor nome dos 3, no meu entendimento, é Dorival Júnior. Mesmo com algumas limitações, mesmo também não tendo evoluído como a grande parte dos treinadores brasileiros não evoluíram, a verdade é essa. Existe uma distância muito grande para os melhores treinadores brasileiros dos melhores treinadores estrangeiros. O nosso melhor treinador brasileiro talvez esteja no nível do treinador intermediário lá fora. Né? Existe uma distância quilométrica entre os nossos treinadores e os melhores estrangeiros. Agora, nesse grupo de 3 treinadores, eu optaria por Dorival Júnior. Quero te ouvir, Thiago Jordão. Marcão, entre esses 3 nomes que a diretoria avalia, o meu favorito também é o do treinador Dorival Júnior. Eu acho que ele se provou um treinador que sabe gerir um grupo recheado de jogadores, né? A exemplo do Flamengo de 2022, e que ele também sabe trabalhar especificamente o ponto forte de cada jogador, né? Visto que ele conseguiu fazer com o São Paulo naquela campanha espetacular na Copa do Brasil. O Renato Gaúcho, eu gosto dele como treinador, né? Mas eu acho que essa questão dele ser muito boleiro, querer ser muito amigo dos jogadores, no meu estilo de vida, assim, né, para treinador, eu não gosto muito. Eu acho que você acaba gerando uma relação que vai deixar o jogador achar que ele é muito seu amigo, ele talvez nem te trate como um chefe, né? Particularmente. E o nome do Tite não me agrada, mas eu tenho um pensamento de que se ele tivesse no Santos, ele daria jeito, sabe? O estilo de jogo do Tite não me agrada. Dos 3, para mim o Tite é o melhor treinador, né? Como treinador, para mim o Tite é o melhor.
mas o estilo de jogo dele não me agrada. Ele é tipo um Fábio Carille, né? Mais ou menos, o estilo de jogo dele. É aquela defesa mais equadinha, vai vencer por 1-0, vencer por 2-1, e foi justamente isso que fez que a torcida do Flamengo chutasse ele do clube, né? Porque o aproveitamento dele no Flamengo foi acima de 60%. Acho que ele só ficou atrás do aproveitamento do Jorge Jesus, né? Então, o Tite ele é um bom treinador, mas o estilo de jogo dele não agrada. E a gente sabe que o torcedor santista não quer apenas ganhar. A gente quer jogar bem, a gente quer um futebol vistoso. A gente é o clube do Rei Pelé, a gente é o clube do Neymar, né? A gente é o clube dos meninos da Vila. Então não adianta a gente ficar nesse futebol modorrento de vencer por apenas 1-0 na sofrência, né, Marcão? Ah, exato. Acho que é inegável que o Tite tem bons números, que ele é um bom treinador. Agora é preciso saber se é o treinador certo para o momento do Santos. Lembrando que o Tite tem uma baita relação com o Neymar já disse aí que o Tite foi um dos melhores treinadores que ele já teve. A relação do Tite com o Neymar pai também é muito boa. A relação do Tite com o César Sampaio, que é auxiliar técnico da comissão fixa do Santos, também é excelente, né? O Tite deu oportunidade para o Sampaio tanto ser auxiliar dele no Flamengo como também na seleção brasileira. Então é claro que o Tite seria um nome fortíssimo caso o Pedro Caixinha seja demitido. Não resta dúvida nenhuma sobre isso. O Renato Gaúcho também já teve proposta do Santos, tanto na gestão Rueda como na gestão Marcelo Teixeira. Quem não se lembra que o Renato chegou a comunicar oficialmente, né, que agradecendo o Santos Futebol Clube pelo convite. Antes do Pedro Caixinha ser contratado, o Renato também foi contactado pelo Santos Futebol Clube e o Renato optou por não aceitar o convite. Então o Renato também é um nome muito forte, que tem uma boa relação com o presidente Marcelo Teixeira. E por fim o Dorival Júnior, esse no meu entendimento é o melhor nome, mas também é o nome mais difícil, porque o Casares quer o Dorival por lá também, viu? Me parece que a saída do Zubeldia e a saída do Pedro Caixinha é questão de tempo, Thiago. O Zubeldia vai cair no São Paulo a qualquer momento, a não ser que o São Paulo comece a ganhar tudo daqui pra frente, mas qualquer tropeço do São Paulo na Libertadores da América vai resultar na saída do Zubeldia. E o Casares vai pra cima do Dorival, não resta dúvida nenhuma, até porque a relação do Muricy com o Dorival também é excelente, viu, Thiago? Exato, né? E acho que o Dorival tem muito aquela questão de querer finalizar um trabalho, né? Ele falou que na sua saída do Flamengo, ele mesmo disse que um dia gostaria de voltar para finalizar aquilo que ele não concluiu. E ele disse a mesma coisa após sair do São Paulo, né? Então eu acho que numa disputa ali entre Santos e São Paulo, acho que o Santos ia acabar sair perdendo, né? Porque o último clube que ele treinou foi o São Paulo. Ele acabou criando uma identificação com os jogadores que lá ainda estão. O São Paulo não se movimentou tanto no mercado de transferências, né? No que se diz respeito à saída de jogadores. Então, acho que o Dorival, com certeza, ele optaria pelo São Paulo, né? Acho que o Santos ficaria de stand-by nessa situação. Vale lembrar também que o Fluminense também sonda a situação do Dorival, né? Então, não é só o Santos que está interessado, não é só o São Paulo que está interessado. O Dorival, com certeza, está recebendo telefonemas aí de vários DDDs Brasil afora. O Dorival é, nesse momento, o nome mais valorizado dos três que foram citados. Entre Renato, Tite e Dorival, o nome que está em alta no mercado é do Dorival. Por mais que ele tenha saído da seleção brasileira, mas ele tem uma imagem muito boa, né? Como treinador de clube, o Dorival Júnior fez belíssimos trabalhos recentes, né? Foi bem no Ceará, foi bem no próprio São Paulo, foi bem no Flamengo. Portanto, o Dorival Júnior acaba neste momento sendo o nome mais valorizado dos três. O Giovanni do Rosário colocou ESPN e falou que o Dorival ganhava 2 milhões na seleção. É verdade, Dorival tinha um salário de 2 milhões na seleção e tá com o bolso cheio, né? A rescisão do Dorival Júnior é uma rescisão recheada. Não sei até que ponto o Dorival, que passou por problemas graves de saúde recentemente, ele vai querer ir ao mercado. Por quê? O Dorival tá com um salário garantido aí por pelo menos 1 ano e meio, né? O Dorival Júnior tem salário garantido por pelo menos 1 ano e meio. Até o final da Copa do Mundo, o Dorival Júnior tem salário garantido, né? Pela rescisão, pela bolada que ele vai receber da CBF. Então não sei até que ponto o Dorival está afim de jogar quarta, domingo, logística complicada. Dorival já tem ali 62 anos, volto a dizer, teve um problema recente de saúde. Pode acontecer do Dorival optar por descansar e não treinar nenhuma equipe neste momento.
Meus amigos varandeiros, Caixinha balança e o Santos avalia novos nomes no mercado.